Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Quando vê você. Epa! Pera lá. Acho que esse negócio tá errado, tá não? Vamos ver um pouquinho sobre isso aqui no texto de Romanos 12, um texto extremamente prático e que vai muito de encontro a algumas coisas que são cantadas hoje em dia. Bora pro texto? E aí, leitor da Bíblia, Deus te abençoe por estar aqui em mais um LBA. Bom, hoje com o texto de Romanos capítulo 12, nós percorremos nesses últimos 11 dias, do capítulo 1 ao capítulo 11, onde Paulo fala essencialmente de todo o plano da salvação, de como acontece a salvação, de como a salvação de fato ocorre aqui dentro. Ok? Esse foi o foco de Paulo do capítulo 1 ao capítulo 11. E agora, a partir do capítulo 12, falando a cristãos, falando a servos de Deus, Paulo vai começar a falar sobre como essa salvação não mais ocorre aqui dentro, mas como esta salvação é demonstrada do lado de fora. É isso que Paulo vai falar para a gente. E é sobre isso que a gente vai pensar aqui um pouco nesse texto. Bom, vamos lá. Eu fiz aqui a divisão do texto e separei aqui 4 divisões. Primeiro, do versículo 1 a 2, os versículos 1 e 2, né? Ele faz uma introdução do texto dizendo como ser um sacrifício agradável a Deus. Lembre-se que do capítulo 1 ao 11, ele fala que Cristo se entrega como um sacrifício por nós para que a gente tivesse vida. E agora ele está falando que como é que podemos nós ser este sacrifício vivo? Não um sacrifício para que sejamos salvos, porque esse Cristo já fez, mas o sacrifício de fato de alguém que foi salvo. Agora é um sacrifício vivo. Cristo foi um sacrifício que teve que morrer. Ressuscitou, mas teve que morrer, ok? E agora ele fala sobre esse sacrifício vivo. Versos de 3 a 8. Somos membros uns dos outros no corpo, e cada membro possui um dom. Somos membros uns dos outros no corpo, e cada membro possui um dom. Ele até dá uma lista de dons, a gente vai ver logo aqui abaixo, nas estruturas do texto. De 9 a 13, Paulo vai trabalhar o nosso proceder com o próximo. Como é que lidamos com o próximo? Ali ele vai falar várias coisas. É como se ele começasse ele desembestasse, ele soltasse um monte de coisa. Faça isso, faça aquilo, age assim, age assado. E ele solta várias e várias, não são recomendações, vários e vários mandamentos para nós, no nosso viver cristão, com o nosso próximo, né? Versos 14 a 21, o cristão diante do mal que se apresenta diante dele. Como é que o cristão se porta diante do mal que se apresenta a ele? Fica melhor, né? Se apresenta a ele. Esse diante aqui ficou estranho. O cristão diante do mal que se apresenta a ele. Como é que o cristão reage? Como é que o cristão lida com o mal que aparece diante dele? Ele retribui com mal, aqueles que perseguem ele vai perseguir também, e tudo isso, ok? Bom, essas são então as 4 divisões que eu encontrei no texto aqui. Talvez aqui entre o 9 e o 13 você possa dividir um pouco melhor, ou até mesmo aqui do 3 ao 8 talvez dê para fazer uma semidivisão aí, uma subdivisão, né? Mas essas são as divisões básicas do texto. Bom, alguns termos a observar no texto, termos para ter atenção. É interessante, enquanto eu estava lendo, que os termos bom, melhor, mal e amaldiçoar, esses termos relacionados a bem e mal, bom e ruim, sabe? Esses termos com esta relação aparecem 12 vezes.
E isso traz uma ideia de que o texto está demonstrando para a gente o que seria um bom viver e um mau viver. O que seria um viver melhor, um viver mais abençoado, de um viver realmente errado, um viver que não seja abençoado ou amaldiçoado, por assim dizer. Ok? Alguns termos sobre a salvação. Como eu falei para vocês, Paulo, a partir de agora, ele não vai tratar mais sobre a salvação em si, o processo de salvação, como ele veio do capítulo 1 ao 11, mas agora ele trata sobre a salvação na prática, como se vive, como um salvo vive de fato. E é por isso que a gente tem uma quantidade muito pequena de termos sobre a salvação a partir de agora no texto. Você pode ver aqui, sacrifício aparece uma vez, graça aparece apenas 2 vezes, fé aparece 2 vezes, esperança uma vez e ira uma vez. Então, a partir de agora, esses termos vão diminuindo, ok? Agora, estruturas no texto. O texto tem algumas estruturas sim, eu preferi pegar aquela que está mais clara ali. E me diga aí se você identificou essa estrutura. Coloca aí nos comentários se você identificou antes de assistir essa aula. Que é a lista de dons. Paulo dá aqui pra gente uma lista de dons que agem no corpo. Olha só, o dom de profetizar. Quer saber o que é profetizar no Novo Testamento? O que é profetizar para a igreja? Quer saber? Tem. Eu vou colocar um videozinho no card aqui para você saber o que é profetizar. Não é esse, eu profetizo. Profetiza para o irmão que está do seu lado. Não é isso. Isso não existe biblicamente. Ok? A gente precisa entender o que é profetizar, o que é profeta no Novo Testamento, para então a gente entender o que é esse profetizar. Dom de profetizar que seja de acordo com a proporção da fé recebida. Veja que ele dá o dom, está aqui a lista dos dons, e ele fala uma característica sobre como fazer, como aplicar esse dom. Então, o profetizar seja de acordo com a proporção da fé recebida, o servir seja com dedicação, o mestre ensine bem, aquele que encoraja simplesmente o faça, porque só o fato de encorajar já resolve, já é o suficiente. Contribuir seja feito com generosidade, liderar seja feito de forma responsável e o exercer misericórdia seja feito com alegria. Então veja, esta daqui é uma lista de dons que Paulo nos dá. Cada um desses aqui, a gente poderia falar bastante sobre cada um desses, mas não é o nosso objetivo aqui, nem é o tempo, nem temos o tempo para fazer isso aqui, ok? Vamos lá então para as aplicações. E esse texto aqui, sinceramente, se eu fosse colocar aqui todas as aplicações, a gente ia passar aqui umas 2 horas falando de aplicações nesse texto bíblico. Pelo menos todas que numa primeira e segunda leitura minha aqui a gente percebe. É muita aplicação. É muita coisa prática. Paulo, a partir do capítulo 12 aqui, se torna completamente prático no texto bíblico. Nas suas recomendações, na sua fala, naquilo que ele está falando com a igreja. Então vamos pensar em algumas aqui. Primeiro, versículo 1. O sacrifício que você entrega é do tipo que Deus considera agradável? Olha que interessante. Às vezes a gente fala assim, que a gente deve entregar o nosso corpo como um sacrifício agradável a Deus. Só que a gente não pensa num agradável a Deus no sentido de que, geralmente no sentido de que Deus se agrade, mas no sentido de que seja agradável, que seja um negócio que a gente sente que é agradável a Deus. Mas realmente Deus considera agradável aquilo que você tem entregado? Você consegue perceber pelas Escrituras, porque nas Escrituras a gente conhece o padrão de Deus. Você conhece perceber nas Escrituras
que o que você está entregando é agradável a Deus? Ah, não, mas ali é um som bonito, é um som gostoso, a gente sente aquela, sabe, aquela atmosfera, a igreja se junta e fica aquela coisa gostosa, bonita, assim, de participar, de sentir aquilo ali é agradável a Deus. Será? Não estou colocando em xeque a sua igreja em específico, não. Nem a forma como está sendo feita, não. Mas será que é isso que Deus considera agradável ou não? Pensa nisso. Pensa nisso. Versículo 5. Você realmente está integrado ao corpo de Cristo? Será que as pessoas no corpo de Cristo podem contar com você? Será que você realmente vive junto com o corpo de Cristo? Viver junto é estar disponível, estar disposto para com os irmãos, para com os outros membros do corpo. Versos 6 a 8. Você exerce seus dons com verdadeiro desejo e excelência? Será que os talentos que Deus tem te dado, o chamado, aquilo que você já percebe que é uma característica que Deus colocou na sua vida, precisa ser, apareceu um anjo e falou para mim que eu vou ser um pastor. Caiu um raio, eu tive um sonho de que, sei lá, eu vou ser um missionário, um profeta. Não, estou falando do que você faz hoje. Que seja contribuir, que seja ser hospitaleiro, que seja encorajar alguém, que seja ser misericordioso. Isso que você faz hoje, você faz com desejo e excelência realmente para o Senhor. Pensa nisso. Versículo 13, pensando ainda aqui no estar integrado ao corpo. Qual foi a última vez que você ajudou alguém que estava precisando? Seja com a sua presença, seja com o seu abraço, seja com o seu dinheiro, seja com alguma coisa que você tenha, com algum recurso que você pudesse entregar a essa pessoa. Qual foi a última vez que você ajudou um necessitado? E versículo 14, não só o 14, mas do 14 até o 21, até o 21, você retruca a perseguição, você retruca o mal, você retruca o mal. É o que a gente viu passar na prova e não te ajudou, tá vendo? A pessoa não me fez bem, agora ela vai ver. A pessoa não fez o que eu não me ajudou quando eu precisava, tá vendo? Agora eu vou estar no palco e ela na plateia. Tá vendo só? A gente está cheio de coisas e de pensamentos que não são bíblicos e que vêm aí de ideias e de músicas que nunca passaram nem perto da Bíblia. É verdade. É verdade. Bom, pensa nisso. Pensa nisso. Veja do versículo 14, vou colocar aqui, até o 21. Veja aí o quanto Paulo fala para a gente não se deixar vencer do mal, para a gente não pagar o mal com o mal, para a gente não viver conforme o mal que nos fazem. Pelo contrário, a gente devolver tudo em bem. Pelo contrário, ser benevolentes com o nosso próximo. Ok? Então tá aí. Esse é o texto de Romanos capítulo 12, com essas técnicas aplicadas. É claro, teria muito mais para a gente falar, sem dúvida alguma. Como até a gente falou ontem na live Persona número 2, foi excelente a live. Se você não assistiu, tem vídeo aqui no YouTube com o resumo da live. Mas é interessante que a gente não tem como esgotar as escrituras. Isso aqui é uma pincelada no texto. Se você reler o texto, você com certeza vai encontrar mais coisas e reler, e reler, e reler, e reler. Com certeza sempre Deus estará trabalhando no seu coração e te revelando mais da sua santa palavra. Então, continua lendo a Bíblia, continua buscando a Deus e amanhã, capítulo 13, a gente está aqui junto mais uma vez. Deus te abençoe e não se esqueça, a gente tem a Semana da Metanoia Bíblica chegando aí dias 26 a 30 de abril. Se você quer saber como participar, é gratuito,
Será uma semana de verdadeira revolução e transformação. Quer saber? Clica aqui embaixo para poder participar. Tem um link aí, é gratuito, tá bom? Se inscreve lá. Deus abençoe. Poxa, e se você ficou até aqui nesse vídeo, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, porque nós temos muitas novidades, estamos sempre produzindo diariamente conteúdo. E não se esquece, compartilha com alguém que precisa saber disso. Compartilha esse vídeo, clica aí no botão de compartilhar, manda para alguém para que essa pessoa também seja abençoada. Se você quer aprender mais, você tem aqui na tela mais vídeos do nosso projeto para você crescer em graça e crescer em conhecimento. Deus te abençoe.